Galera, tudo bem? Hoje eu vou dar para vocês 3 vídeos que estão desafiando os limites da plataforma do YouTube, principalmente com relação à nudez, galera. Esses filmes, eles estão na plataforma livremente, porém, eles estão entre o limite do que o YouTube permite e vocês vão entender agora por que isso está acontecendo. Bom, galera, o YouTube permite regras que são rígidas e muito rígidas sobre a nudez. Então, a nudez é permitida em certos contextos muito objetivos, como por exemplo, a nudez de obras artísticas, como no caso de filmes. Eu vou citar aqui a regra do YouTube com relação a isso, que ela é bem rígida e, claro, quem violar essas diretrizes pode arcar com as consequências, ou seja, postando um vídeo que não seja adequado, o YouTube remove esse vídeo, beleza? Olha só. Conteúdo educativo. Podemos permitir conteúdo quando o objetivo é educacional, documental, científico ou artístico. E ele não é desnecessariamente explícito. Olha como é importante essa palavra, desnecessariamente explícito. O que estava acontecendo no YouTube recentemente era uma modinha try on haul, que era uma moda em que o conteúdo era explícito e, além de ser explícito, ainda mandava a pessoa para outra plataforma. Eu acredito que o pior dessa moda try on haul, em que as meninas faziam nudez, não é nem a questão da nudez, é eles mandarem a pessoa para outra plataforma. O YouTube removeu isso desde janeiro. Agora, com relação às cenas dos filmes, que são obras artísticas, que realmente são coisas bem feitas, coisas bem planejadas, com roteiro e tudo mais, olha só o que é que o YouTube fala. O mesmo é válido para cenas em conteúdo artístico, como filmes, histórias, em áudio, músicas ou videogames. Ele até dá um exemplo aqui. Um filme com a cena desse tipo pode ser permitido se incluir detalhes como o nome do filme, do diretor, dos atores, no conteúdo e na descrição do vídeo. Mas como nem tudo é perfeito no YouTube, galera, tem filmes que chegam ao limite desse conteúdo. Esses filmes estão no YouTube. Um deles aqui que eu acho que ele é o mais forte, digamos assim, ele está aqui no YouTube livremente. Talvez não porque ele tem uma cena forte, mas porque ele é uma obra artística e ele também tem um conteúdo de protesto. Muitos desses filmes que tem a nudez, eles são filmes brasileiros. Então tem um canal exclusivo aqui, galera, que vocês podem também abrir esses filmes de forma livremente no YouTube. É um canal Filmes Históricos. Inclusive eu vou colocar esse canal na descrição do vídeo para você tiver curiosidade. Tem 60 vídeos aí da época do que era feito aí na ditadura militar e também alguns filmes antigos que obviamente é obra artística e também tinha esse tipo de cena. Agora, o primeiro filme que eu vim abordar aqui não é um filme brasileiro, mas sim um filme australiano, um filme feito em 2020. É um filme que aborda as relações aí das pessoas. Ele tem 4 casais aí, alguns poliamorosos, outros monogâmicos, outros que extraem as esposas. E aí acontece, galera, que esse filme ele aborda essa questão de relações, né? Como são flexíveis essas relações hoje em dia, né? Então o filme questiona, é normal a poligamia? É normal a monogamia? Então são 4 casais aí do filme que abordam essa questão. E uma delas é um casal de 2 mulheres, que é justamente as cenas mais fortes desse filme e as cenas icônicas, digamos assim, desse filme, que ele aborda aí um casal de mulher. E no primeiro momento do filme, aos 55 minutos, essas mulheres elas se relacionam muito bem e aí acontece de haver aqui um relacionamento entre elas aí, e nessa cena que é muito clara, é um ambiente muito claro, né, digamos assim, dá para ver mesmo, né, a nudez incorpore, como diz o filme, o corpo, né, dá para ver aí nessa cena. E também aos 1 hora e 9 minutos, quando elas brigam aí, acaba brigando, porque uma delas era a garota, né, de acompanhamento aí, e fica com ciúme da outra e acaba brigando, mas também acabam se relacionando aí nessa cena muito clara e muito assim, digamos assim, boa de se ver, porque é uma cena principal do filme, é a cena que mais chama a atenção, 1 hora e 9 minutos.
Agora outro filme bem interessante que também tem essa questão da nudez e também de certa forma desafia um pouco as diretrizes do YouTube é o filme La Bambolona. É uma comédia italiana de 1968, embora seja um filme antigo, mas é um filme com alta qualidade de resolução e também de cores no filme. O filme aborda simplesmente um rapaz que tem 40 anos e ele é bem de vida, ele é solteiro, ele aproveita a vida e de repente se dá com uma menina 20 anos mais jovem, se relaciona, se vê obrigado a se relacionar com a menina 20 anos mais jovem e ele é muito organizado e a menina é muito bagunceira. Acontece de que ele se encontra aí nesse dilema entre o jogo, se ele se relaciona ou se ele cai fora. E nesse contexto, quando ele vê que está próximo aí de se casar com ela, ele vai comprar um anel e aí ele pensa, há um pensamento fugaz, digamos assim, nele. O que é que ele pode ter feito ao invés de estar casando com ela? Poderia estar em um bordel aí com 100 garotas e vem esse pensamento e é justamente essa cena que tem nudez também parcial. Então essa cena ele acontece a 1 hora e 5 minutos do filme e aí aparece várias garotas aí para ele aproveitar, mas que na verdade são apenas uma ilusão que ele tem passageira e ele cai na real, acaba voltando à realidade da sua vida cotidiana. Agora vamos para o terceiro filme. O terceiro filme é polêmico e é da época da ditadura militar. Ele funcionou como uma obra de protesto aí. É um filme do Nils Ville, né? O diretor polêmico aí da época da ditadura militar. E o que acontece é o filme Rio Babilônia, de 1982. Um jornalista, ele é convidado a um milionário para passar o final de ano aí no Rio de Janeiro. E justamente essa obra artística, ela aborda essa questão daquele cartão postal perfeito que temos aí do Rio de Janeiro. Aquela questão perfeita, bonito, o Rio de Janeiro é lindo. Só que na verdade, essa obra, ela procura alfinetar aí essa questão de que o Rio de Janeiro tem pobreza, tem marginalidade, tem drogas, tem tudo que não se mostra aí nos cartões postais. E nesse contexto, uma atriz chamada Denise Drummond, ela contracena uma cena muito forte, né, digamos assim, uma cena que realmente era para ser uma encenação. Uma encenação como a gente vê nos filmes, né? Quando tem aquela encenação entre duas pessoas, só que talvez não seja uma encenação, né, de verdade. Essa cena acontece na piscina e eu vou dizer agora por que não é uma encenação de verdade. Tem artigos da época em que dizia que essa atriz, depois dessa cena, ela se separou do marido. Inclusive tem documentários que falam disso. Essa cena ela ocorre aos 55 minutos mais ou menos do filme aí. E o que acontece é que essa cena parece uma cena que é uma ilusão, né? Que é uma cena filmada, uma obra de arte, mas que na verdade é uma cena real. Uma cena real que está garantida aí pelos fatos da época, onde ela se separou do marido Euclides Marinho. Inclusive ela disse que se apaixonou pelo parceiro de cena e não conseguiu desligar a câmera após esse filme, beleza? Então, isso aí é um filme de protesto que teve essa cena e por isso o YouTube está permitindo, mas ainda está, eu acredito que seja muito forte e está no limite mesmo do que o YouTube permitiria normalmente. Se fosse só aquele trechinho ali do filme, aí na hora ia derrubar esse vídeo. Mas como é uma obra artística, um contexto histórico, né? Um filme de mais de 1 hora, isso acontece muito do YouTube permitir pequenos trechos desses tipo de cena, né? Em que existe no YouTube. Então o recado que dá esse filme é justamente esse: o glamour do Rio de Janeiro, aquela coisa beleza, bonito, não existe nada disso, é tudo aquilo que acontece no Rio de Janeiro de marginalidade, de relações, né, entre pessoas, violência principalmente, né, a pobreza, tudo isso está nesse filme que é bastante interessante também. Então galera, o link desses 3 filmes vão aqui na descrição do vídeo para vocês, a título de curiosidade, verem esse filme que é bastante interessante. E também aquele canal que eu disse dos filmes brasileiros também vai aqui na descrição do vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa seu like se gostou, se inscreve no canal para novidades
e até a próxima.